vamos fazer o seguinte, eu vou, comentar esses controles dos desvios de obra de uma maneira diferente, tá. Eu vou falar disso mostrando exemplos. Bom, por que a torcida do Flamengo, tem que ficar aliviada por um lado, porque finalmente a gente viu os números, mas preocupada? Bom, pelos exemplos que eu vou dar aqui na frente. Por exemplo, o Soccer City, na cidade, de Joanesburgo, ali na entrada do Soweto, um estádio maravilhoso, diga-se de passagem, tive a oportunidade de assistir um jogo lá. O custo planejado foi de 750 milhões de reais. Isso em 2009, né? O custo final foi de 1,6 bilhões, uma variação de 850 milhões de reais. Quais foram os problemas que encontraram lá? Aumento do custo de material, flutuação nos preços dos materiais de construção, aumento maior do que esperado na inflação. Ou seja, a inflação disparou, o custo do estádio também disparou. Há muitas similaridades, inclusive, entre África do Sul e Brasil, né? Mas, enfim, há outros exemplos. Por exemplo, o estádio Aviva, na Irlanda, cujo o custo original era de 365 milhões de euros. O custo final passou para 410 milhões de euros, uma variação grande, ali de quase 15%, de 45 milhões de euros, 200 milhões de reais. Tá? Quais foram as razões desse aumento de valor? Atraso na construção, condições climáticas adversas e desafio no terreno causaram atrasos. Custo de mão de obra, aumento nos salários durante o período de construção, alteração, modificações para atender a nova regulamentação e requisitos básicos. Então, o que acontece? O Flamengo hoje, olhando para esse custo, acreditando que o custo que está no papel é de um trabalho bem desenvolvido, bem feito, etc, 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 a gente está vendo um custo alto e que o Flamengo vai ter dificuldade para pagar. Não vai ser algo simples. A gente vai falar, inclusive, das receitas aí que foram apresentadas também no final dessa live. Eh, dito isso, a gente olha para os casos internacionais, a gente vê que mesmo que a obra tenha sido toda bem planejada, mesmo que já haja um projeto executivo bem feito, ainda assim há riscos. E esses riscos vão impactar de maneira significativa o custo da obra. E se isso acontecer, isso é um impacto gigantesco no Flamengo. Ou seja, é um projeto que é preciso ter muito cuidado. Outros exemplos: o estádio do Tottenham, cujo planejamento original era de 400 milhões de libras, acabou custando 1 bilhão de libras, um pouco do 1 bilhão de libras, né, para ser preciso, e mais de 600 milhões de libras esterlinas de variação. As razões dessa alteração referem-se ao atraso significativo devido a complexidades técnicas e problemas logísticos, né. Vários problemas, alguns previsíveis, outros não, afetaram sobremaneira o custo de construção do estádio do Tottenham. E agora a gente não está mais falando de Soccer City na África do Sul, a gente está falando de um dos maiores clubes da Premier League, com um projeto bem feito, bem estruturado, enfim. Continuando, o Allianz Arena também, um desvio relativamente pequeno, mas a gente está falando aí de quase 15% no valor, e 15% de impacto numa obra dessa magnitude afeta 2 ou 3 anos do clube. E a gente vai falar sobre isso um pouco mais lá na frente. O custo original era de 286 milhões de euros, o custo final de 340 milhões de euros, esse valor da época, né, do começo dos anos 2000, uma variação de 54 milhões. Custos imprevistos relacionados à fachada icônica, uma opção do Bayer e do Munique 1860, atualização dos sistemas de segurança e tecnologia durante a construção. Ou seja, fez um planejamento, é uma obra de longo prazo, vamos refazer, houve um aumento do custo. Obrigado ao Francisco Moraes, que veio do Twitter, um abraço à galera do Twitter que está chegando por aqui. O estádio de Wembley. Wembley teve um aumento grande, né? O preço original era de 757 milhões de libras, o valor final de 1,2 bilhões de libras, um aumento de 443 bilhões de libras. A gente está falando aí de quase 2 bilhões de reais de aumento. Tá? Causas da variação desse custo: atraso na construção, problemas legais e contratuais resultaram em atrasos significativos, aumento nos custos de materiais,
flutuação nos preços dos materiais de construção elevaram os custos, alteração do projeto, modificação durante a construção adicionaram despesas não previstas. Uma coisa importante que vocês precisam saber é o seguinte: quando alguém faz um planejamento de construção, eles já colocam no custo ali, ó, a inflação. A inflação está prevista durante o período de obra. Tá? Isso está calculado. Isso está calculado. Ah, colocou sem inflação. Não, tá lá. A inflação média. Agora, se dá uma porrada na inflação, isso não dá para planejar. E outra, às vezes tem uma porrada na inflação em componentes específicos. Por exemplo, uma porrada na inflação no aço. Para fazer concreto, você precisa de aço. Aí tem essa porrada no aço, ferrou. Então, algumas coisas são previsíveis, outras não. Qual é o próximo? O próximo aqui é o Estádio Olímpico de Londres. Também teve um aumento absurdo. Ele foi estimado em 280 milhões de libras, fechou em 700 milhões de libras, uma variação de 421 milhões de libras. As causas desse aumento referem-se à mudança do escopo, decisões para melhorar a sustentabilidade e reutilização pós-Olimpíadas, aumentaram os custos. Segurança adicional, medidas de segurança mais rigorosas elevaram as despesas. A inflação durante o período de construção contribuiu para o aumento de custos. Inflação acima daquela que havia sido planejado. O Estádio Nacional de Varsóvia, abraço ao querido Rodrigo Certo aqui, que fez um pix pra gente. Obrigado, Rodrigo. Aí, ó, o Estádio Nacional de Varsóvia teve um custo estimado em 500 milhões, teve uma variação de 100 milhões de euros, fechou em 600 milhões de euros. Uma variação gigante, 20% de variação. Lembrando, né, uma variação de 20% num projeto de 2 bilhões de reais, são 2 anos de caixa do Flamengo. Ou seja, é muito complicado, tá? Muito complicado. Uma variação de 20% é pênalti. As razões pelo atraso, aumento do custo de materiais, flutuação dos preços de materiais de construção, alteração do projeto, adaptação para atender a padrões internacionais, problemas logísticos e climáticos. As pessoas falam, não, mas tudo bem, você mostrou estádios na Europa, na África e nos Estados Unidos. Bom, nos Estados Unidos também, há problemas muito similares. O estádio Levi, né, como se fala em inglês, ou Levis, como se falaria em português, teve um custo planejado de 1,2 bilhões de dólares, uma variação de 100 milhões de dólares. As variações relacionadas ao problema de paisagismo sustentável, sistema de energia solar, que houve muito problema lá na quantidade gerada de energia, ajuste para cumprir novas regulamentações ambientais. Houve uma mudança na Califórnia, que fez exigências muito maiores durante o transcorrer da obra. Isso alterou o custo de projeto. Mas outros projetos também, como o famosíssimo Mercedes-Benz, com a sua cobertura extremamente complexa, né? O custo original era de 1 bilhão, fechou em 1,5 bilhões de dólares, uma variação de 500 milhões de dólares. Só a variação, olha só, né, coisa, a variação, a mudança do custo desse estádio é mais do que o custo inteiro do estádio do Flamengo. A cobertura foi um desafio muito maior do que havia sido planejado, foi o maior problema, e houve também um aumento acima dos custos planejados. Finalmente, o SoFi Stadium, né, teve uma variação gigantesca, mas as variações tiveram problemas com relação problemas climáticos, mas teve muito avanço, muita mudança no projeto durante a obra, de melhorias tecnológicas, tá? Então o projeto mudou, assim, absurdamente durante a construção da obra, e o valor do estádio mais do que dobrou. O que eu estou querendo dizer aqui, por que agora, vamos lá, foca aqui, galera. Por que eu estou mostrando esses exemplos de estádios que tiveram uma variação muito grande de preço? Para alertar a torcida do Flamengo. Não importa o valor que está lá no papel hoje, né? Importa o valor que vai fechar. Importa os instrumentos que a diretoria, qualquer que seja a do Landim, do Dunche, do BAP, do Maurício, do Valim, do peruano, do Delair, não importa. O que importa são os mecanismos que vão ser implementados para que haja uma variação pequena nos valores da obra.
é preciso que haja uma variação pequena. Uma grande variação no custo de obra será um impacto gigantesco nas finanças do Flamengo. E o Flamengo, diferente de alguns clubes que apareceram nessa imagem, alguns que não são clubes, são poder público e etc., isso destruiria as finanças do Flamengo. Então, é preciso ter muito cuidado e é preciso não ser extremamente otimista. É preciso ser realista, ter o pé no chão e ter planos de mitigação. Olhando para os valores que estão disponíveis, que foram liberados pelo Flamengo, qualquer profissional que seja minimamente responsável por nessa avaliação dos custos, dos valores que foram colocados no Flamengo, vai se atentar nos grandes valores, nos valores que trazem grande impacto, que trariam grande impacto, né? Que são esses aqui. A parte de concreto, as fundações, que está fora aqui, mas deveria estar aqui também, são os grandes custos. É aí que tem que focar, é aí que não pode errar. E para que isso aconteça, é preciso ter um projeto bem desenvolvido. Outro ponto importante que a torcida do Flamengo tem que se atentar. O que nós estamos vendo hoje, esse estudo preliminar, deveria ter sido feito antes da compra do terreno. E vamos imaginar que o Flamengo de fato tenha feito análise do subsolo, não apenas para contaminação, o custo está passando aqui muito en passant, não está sendo detalhado. Deveria, mas não está. Mas estamos falando da resistência do subsolo para determinar a fundação. O que a gente imagina, o que precisaria ser feito antes da compra do terreno é ter a certeza, a garantia que esses grandes valores aqui, a estrutura de concreto, as fundações, possam ser mantidas. E quando você olha para os custos que estão aí determinados, né? Quanto custou ao Flamengo em dinheiro, em reais, para fazer esse estudo aqui? Esse que está na tela. Com o projeto, né, o anteprojeto que está por trás disso. Isso não custou os 130 milhões de reais que o Flamengo está declarando, né? Esses 130 milhões de reais aqui, ó. O que está no papel hoje não é isso. Esses 130 milhões de reais são todos os projetos executivos, todos os projetos para a prefeitura, todos. O Flamengo deveria ter sido mais precavido. E agora o Flamengo vai ter que trocar as rodas do carro com o carro em movimento.